A torcida do Palmeiras pode se preparar para um verdadeiro turbilhão de emoções. Recentemente, os bastidores do Verdão foram agitados por uma proposta bombástica que pode mudar os rumos do clube. O Zenit, da Rússia, fez uma oferta irrecusável. Luiz Henrique, uma jovem promessa que vem se destacando com sua velocidade e habilidade, seria trocado por ninguém menos que Rafael Veiga, um dos ídolos da torcida alviverde. Este movimento realmente está dando o que falar e promete trazer consequências profundas para o nosso querido Palmeiras. Imagina só a cena, a diretoria do Palmeiras reunida, discutindo os possíveis impactos dessa troca monumental. De um lado, Luiz Henrique, um jogador com um potencial incrível, que tem mostrado um futebol vibrante e enérgico, capaz de mudar o jogo a qualquer momento. Ele se destacou na última temporada, com dribles desconcertantes e assistências que deixaram a torcida em êxtase. Do outro lado, Rafael Veiga, um craque que se tornou sinônimo de gol e vitória para a torcida. Veiga não é apenas um jogador habilidoso, ele é a alma do meio-campo, um líder que sabe como conduzir a equipe em momentos decisivos. É uma negociação que, além de ser uma jogada de mercado, carrega consigo um peso emocional, uma conexão com a arquibancada que não pode ser ignorada. Essa notícia já começou a reverberar nas redes sociais, e a torcida não está alheia a isso. Os comentários vão de "é uma troca justa" a "não podemos perder o Veiga". A paixão do palmeirense está à flor da pele, e isso só aumenta a pressão sobre a diretoria para tomar a decisão certa. Afinal, Veiga é um jogador que não só traz habilidade, mas também uma identificação muito forte com a nossa torcida. Ele já está em nossos corações, e a dúvida que fica é: será que vale a pena arriscar tudo isso por uma jovem promessa que ainda precisa provar seu valor em um clube da grandeza do Palmeiras? Essa proposta não é apenas uma troca de jogadores, é uma reviravolta que pode alterar a dinâmica do nosso elenco. O Palmeiras, que se encontra em uma fase competitiva intensa, precisa avaliar não apenas a habilidade técnica dos jogadores envolvidos, mas também como essa troca afetaria o espírito e a união do grupo. A pressão é imensa, e a responsabilidade recai sobre a diretoria para que tomem a melhor decisão possível. A torcida quer ver o Verdão forte, competitivo e, principalmente, com jogadores que têm a cara do clube. Nesse cenário eletrizante, a pergunta que fica é: como essa proposta vai impactar as competições em que estamos envolvidos? O Palmeiras, que já vive momentos de muita pressão e expectativas, precisa estar atento ao que pode acontecer nos próximos dias. A proposta do Zenit pode ser uma oportunidade, mas também pode ser um grande risco. A torcida quer saber: será que a troca é o caminho certo para o Verdão ou estamos prestes a cometer um erro que pode custar caro? Em suma, os próximos dias prometem ser cruciais para o Palmeiras, e todos os olhos estarão voltados para essa negociação. A proposta do Zenit não é apenas uma questão de números, mas sim uma questão de identidade e futuro para o nosso querido clube. A expectativa é enorme, e a torcida está ansiosa para ver qual será a decisão final da diretoria. Agora, preparem-se, porque vamos explorar os detalhes dessa negociação e suas possíveis consequências nos próximos capítulos. Adentrando mais fundo nesse turbilhão, a proposta do Zenit não é apenas uma simples troca de jogadores, ela traz à tona uma série de questões táticas que podem impactar diretamente a performance do Palmeiras em campo. A troca de Rafael Veiga por Luiz Henrique é uma reconfiguração que pode alterar a dinâmica do time, e a torcida, sempre atenta, já começa a manifestar suas opiniões. Antes de mergulharmos nas características de cada atleta, é importante destacar como a torcida tem reagido a essa possível mudança. Muitos palmeirenses expressam preocupação nas redes sociais, lembrando das jogadas decisivas de Veiga e sua conexão com a arquibancada. Outros, no entanto, veem em Luiz Henrique uma oportunidade de renovação e velocidade, clamando por uma mudança que possa trazer um novo fôlego ao time. Essa divisão de opiniões já começa a criar um clima de expectativa e ansiedade entre os torcedores. Agora, vamos entender como esses dois jogadores se encaixam nas táticas do Verdão. Rafael Veiga, um maestro no meio-campo, não é apenas um finalizador letal, ele é um jogador que lê o jogo como poucos. Sua capacidade de criar jogadas e atuar como um elo entre a defesa e o ataque é essencial para a construção do jogo palmeirense. Ele é um jogador que pode fazer a diferença em momentos decisivos, trazendo experiências que ajudam o time a manter a calma sob pressão.
Quando a torcida grita seu nome, é porque ele já fez história, e essa conexão é vital em um clube como o Palmeiras. Por outro lado, Luís Henrique, com sua juventude e frescor, traz uma dinâmica diferente. É um jogador com explosão, que se destaca pela velocidade e pela habilidade em dribles. No entanto, sua inexperiência em momentos decisivos pode ser um fator preocupante. Ao olharmos para o estilo de jogo do Palmeiras, que busca sempre ter um meio de campo criativo e um ataque incisivo, a perda de um atleta como Veiga pode significar uma lacuna difícil de preencher. Será que Luís Henrique tem a capacidade de evoluir rapidamente e se tornar o jogador que precisamos, ou estaríamos apenas trocando um ícone por uma promessa? A questão que se coloca aqui é: a mudança tática que Luís Henrique pode trazer ao time seria suficiente para justificar a saída de Veiga? A resposta para essa dúvida não é simples. O Palmeiras precisa de jogadores que não apenas possuam habilidades individuais, mas que também se encaixem na estrutura coletiva da equipe. E, nesse aspecto, Veiga é um jogador que já demonstrou sua capacidade de se adaptar e brilhar sob a pressão da arquibancada, enquanto Luís Henrique ainda precisa provar que pode suportar o peso da camisa 10 do Verdão. Além disso, é importante considerar a reação do restante do elenco. Se a troca ocorrer, o que dirão os companheiros de Veiga? O vestiário é um ambiente delicado e, muitas vezes, a química entre os jogadores é o que faz a diferença em campo. Uma troca que pode ser vista como um desfalque por parte de alguns jogadores pode gerar insatisfações e descontentamento. A pergunta que fica é: como essa possível mudança afetará a moral e a motivação do elenco? Será que o Palmeiras conseguirá manter a harmonia no grupo? Portanto, essa proposta não é apenas uma negociação entre clubes e jogadores, é uma análise profunda e estratégica que envolve o futuro do Palmeiras nas competições. Os próximos jogos, as táticas escolhidas pelo treinador e a forma como a equipe irá se comportar em campo poderão ser profundamente afetados por essa decisão. E a torcida, sempre expectante e apaixonada, tem o direito de questionar: será que estamos prontos para correr o risco? A troca trará mais benefícios ou será uma decisão que iremos lamentar no futuro? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Agora, vamos falar sobre o mercado de transferências e o que essa proposta do Zenit significa para o Palmeiras. A negociação não é apenas um evento isolado, ela reflete um momento crucial em que o Verdão se encontra. A valorização de Rafael Veiga no cenário internacional é um indicativo claro de que o Palmeiras é um celeiro de talentos, atraindo olhares de grandes clubes. Rafael Veiga, com sua qualidade e visibilidade, se tornou uma peça-chave no xadrez do futebol. O interesse do Zenit não é à toa, isso mostra que o Palmeiras está em um patamar elevado, onde seus jogadores são alvos de clubes de peso. O que isso significa para a torcida? Significa que o Verdão está se destacando, mas também levanta questões sobre a valorização e a estratégia do clube. Se a troca se concretizar, Luís Henrique, que ainda está em ascensão, pode não ter o mesmo impacto imediato que Veiga já proporciona. Essa é uma preocupação válida. Perder um jogador consolidado em troca de uma promessa pode ser um jogo arriscado. O mercado de transferências é volátil, e um erro pode custar caro, tanto em termos financeiros quanto em desempenho. Por outro lado, a saída de Veiga pode abrir espaço para que outros jogadores ganhem protagonismo. A chegada de Luís Henrique poderia sinalizar uma nova era para o Palmeiras, uma renovação que poderia estimular o surgimento de novos talentos dentro de casa. No entanto, a pressão sobre Luís Henrique seria imensa. A torcida espera que ele mantenha o nível de desempenho que Veiga sempre mostrou. Será que ele está preparado para lidar com essa pressão? Além disso, é fundamental considerar o impacto financeiro dessa negociação. Aceitar a proposta do Zenit significa abrir mão de um jogador de qualidade e investir em um atleta que, apesar de promissor, ainda precisa mostrar serviço. O que isso diz sobre a visão da diretoria em relação ao futuro do clube? Estamos dispostos a correr esse risco em busca de resultados imediatos, ou devemos focar em manter nossas estrelas para construir um projeto sólido e sustentável? E, claro, a torcida desempenha um papel crucial nessa história. As redes sociais estão fervilhando de opiniões, refletindo o sentimento da arquibancada. O que os palmeirenses esperam do futuro do clube? Estão dispostos a ver o Palmeiras se transformar em um clube vendedor,
Ou preferem que o Verdão mantenha seus ídolos e busque a construção de um time forte para conquistas? Essa é uma questão que só o tempo dirá, mas a verdade é que a proposta do Zenit trouxe à tona discussões valiosas sobre o que queremos para nosso futuro. O que fica claro é que o Palmeiras está em um momento decisivo. A proposta do Zenit não é apenas uma negociação, é um reflexo do que o Verdão representa no cenário do futebol mundial. A expectativa é alta, e a torcida está ansiosa para descobrir qual será o caminho que o Palmeiras irá seguir. O futuro é incerto, mas a paixão pela camisa alviverde permanece inabalável. E você, torcedor, o que acha dessa troca? Está preparado para ver o Palmeiras se reinventar? Explorando um ângulo mais profundo, vamos traçar paralelos com a rica história do Palmeiras e como negociações passadas moldaram o clube que conhecemos hoje. O Verdão sempre foi um time que, ao longo das décadas, passou por diversas transformações, e algumas dessas mudanças foram fundamentais para o crescimento e a consolidação do clube na elite do futebol brasileiro e mundial. A troca de Rafael Veiga por Luiz Henrique pode ser uma nova página nessa história rica e emocionante. Um ponto a se destacar é que o Palmeiras tem um histórico de trocas que geraram tanto polêmicas quanto sucessos estrondosos. Olhando para o passado, lembramos da saída de grandes nomes e como isso impactou o time. A troca de jogadores como Gabriel Jesus, que deixou o clube para brilhar na Europa, foi um divisor de águas. O que se viu foi um clube que soube se reconstruir, mas essa reconstrução não foi fácil. A torcida sofreu, e a identidade do clube foi testada. Portanto, a história nos ensina que cada negociação deve ser feita com cautela e visão de futuro. A sensação é que estamos diante de um possível marco para o Palmeiras. Assim como a troca de grandes jogadores no passado, essa proposta do Zenit pode ser um ponto de inflexão na nossa trajetória. Se a saída de Veiga abre espaço para Luiz Henrique, será que estamos assistindo a uma nova fase de renovação e esperança, ou seremos surpreendidos pela ausência de um ícone que já fez história no clube? Essa troca pode sinalizar um rejuvenescimento do elenco, mas também pode ser vista como uma perda significativa. Além disso, a forma como o Palmeiras lidou com negociações anteriores também é uma lição importante. O clube sempre teve a habilidade de se recompor após perdas, mas essa troca específica traz um peso emocional muito grande. Veiga não é só um jogador, ele é um símbolo para a torcida. A questão que todos se fazem é: estamos dispostos a sacrificar uma parte da nossa história em busca de um futuro incerto? Por outro lado, Luiz Henrique representa a esperança de um amanhã melhor. Ele pode ser a resposta para os desafios que o Palmeiras enfrenta. A torcida, sempre apaixonada, se pergunta: será que essa troca terá o mesmo sucesso que outras negociações do passado? Vamos recordar a troca de Edmundo, que, apesar de polêmica, trouxe ao Palmeiras um título importante, e a saída de Rivaldo, que deixou saudades, mas também abriu espaço para novos talentos. Iremos olhar para trás e lembrar dessa decisão como uma escolha sábia ou como uma perda irreparável? Essa análise histórica nos leva a pensar no que realmente queremos para o nosso Verdão. O futuro pode ser brilhante, mas ele depende das decisões que tomamos hoje. A troca de Veiga por Luiz Henrique pode ser um passo para a renovação, mas apenas o tempo dirá se essa será a escolha certa. A pergunta final que devemos fazer a nós mesmos é: estamos prontos para essa mudança? O Palmeiras estará preparado para enfrentar os desafios que virão? Vamos acompanhar essa história e ver como ela se desenrolará. À medida que todas essas análises se juntam, nos deparamos com uma visão abrangente sobre o futuro do Palmeiras. A proposta do Zenit de trocar Rafael Veiga por Luiz Henrique não é apenas uma negociação isolada, é uma oportunidade de reconfigurar o nosso clube em vários níveis. Primeiro, analisamos o impacto tático dessa troca. Luiz Henrique, com seu estilo de jogo dinâmico e versatilidade, pode trazer uma nova energia ao meio-campo palmeirense, enquanto Rafael Veiga, um ícone que já conquistou a torcida, deixa uma lacuna emocional e técnica. Essa mudança pode alterar a forma como o Palmeiras se posiciona em campo, mas será que estamos prontos para essa transição? A expectativa é palpável, e a torcida se pergunta: Luiz Henrique conseguirá honrar o legado de Veiga? Em seguida, refletimos sobre o ângulo de mercado. A pressão sobre Luiz Henrique é enorme, pois ele chega com a responsabilidade de substituir um jogador que não só é talentoso,
mas também querido. A valorização dos atletas e a forma como o Palmeiras se posiciona no mercado de transferências são cruciais. A troca pode ser vista como um passo ousado, mas também pode gerar desconfiança. O que isso significa para as futuras negociações do clube? Será que estamos prontos para abrir mão de um ídolo em busca de novas promessas? Por último, as comparações históricas nos mostram que o Palmeiras já passou por momentos semelhantes, onde a troca de jogadores gerou tanto esperança quanto receio. Cada transação é uma nova página na rica história do clube, e a torcida se pergunta se essa decisão será um passo rumo à renovação ou uma perda irreparável. O passado nos ensina que cada jogador que veste a camisa do Verdão deixa uma marca indelével, e a expectativa é que essa troca não seja diferente. A torcida, sempre apaixonada, está em um estado de expectativa. O que pode essa troca significar para a identidade do Palmeiras? Com a saída de um ícone como Veiga, estamos preparados para dar as boas-vindas a uma nova era? Luiz Henrique pode ser a resposta que buscamos, mas ele também carrega consigo a pressão de substituir um jogador que já conquistou corações e mentes. As emoções estão à flor da pele, e a situação atual nos leva a refletir sobre o que queremos para o nosso futuro. O Palmeiras deve ser um clube que investe em talentos e que mantém a sua essência. Portanto, a questão que paira no ar é: qual é a nossa prioridade? Manter nossos ídolos ou apostar na renovação? Essa decisão não é fácil, e os próximos dias serão cruciais para definir a direção que tomaremos. Conforme observamos a evolução dessa negociação, é importante que cada palmeirense mantenha a esperança viva. Independentemente do que aconteça, sabemos que o nosso amor pelo Verdão é inegociável. Cada jogador que passa pela nossa camisa deixa uma marca, e a torcida sempre espera que essa marca seja positiva. Portanto, vamos ficar de olho nos desdobramentos dessa proposta, torcendo para que as decisões tomadas sejam para o bem do nosso querido Palmeiras. Por fim, encerro este roteiro com uma pergunta que ecoa na mente de todos os palmeirenses: estamos prontos para abraçar uma nova era, ou preferimos manter os ídolos que já nos trouxeram tantas alegrias? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a paixão pelo Verdão nunca vai diminuir, e a torcida sempre estará ao lado do Palmeiras, seja qual for o caminho que escolhemos seguir. Vamos juntos acompanhar essa emocionante saga e torcer para que o Verdão continue a brilhar.